cordiais boas-vindas para mais um estudo da série Princípios de Fé da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Hoje vamos considerar o maravilhoso tema, a reforma do vestuário. A reforma do vestuário envolve separação do mundo em hábitos, práticas e tudo que seja contrário à palavra de Deus. Assim nos afirma os apóstolos Tiago e João. Tiago capítulo 4, versículo 4, 1 João 2, 15 a 17 e Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Como os filhos de Israel foram solicitados a usar um cordão azul, conforme Números 15, 37 a 41, como sinal de distinção entre eles e as nações idólatras ao redor, hoje a Igreja de Deus deve observar os princípios da reforma do vestuário. Os cristãos devem se vestir modesta, salutar e ordenadamente, com bom gosto, representando assim os princípios do reino celestial. Consideremos agora o propósito da reforma do vestuário. Para proteger o povo de Deus da corruptora influência do mundo, bem como para promover a saúde física e moral, foi a reforma do vestuário introduzida entre nós. Não foi ela planejada para ser um jugo de escravidão, mas uma bênção, não para aumentar o trabalho, senão para poupar trabalho, para poupar gastos e não para acrescentar gasto com vestuário. Faria distinção entre o povo de Deus e o mundo, e desta forma serviria de barreira contra suas modas e loucuras. Nossas palavras, ações, vestidos são pregadores vivos e diários, juntando com Cristo ou espalhando. Isso não é coisa insignificante para ser passada por alto com um gracejo. A questão do vestuário exige séria reflexão e muito orar. Baseado no texto citado, a seguir ressaltaremos os aspectos e propósitos da reforma do vestuário. Proteger o povo de Deus da corruptora influência do mundo. Promover a saúde física e moral. Foi ela planejada para livrar do jugo de escravidão e ser uma bênção. Para poupar trabalho, para poupar gastos e fazer distinção entre o povo de Deus e o mundo e servir de barreira contra suas modas e loucuras. Os vestidos são pregadores diários, juntando com Cristo ou espalhando. O assunto do vestuário não é coisa insignificante e exige séria reflexão e muita oração. A Bíblia põe ênfase na modéstia e no respeito próprio, proibindo modas e costumes extravagantes e sem modéstia tanto para os homens como para as mulheres. Apesar de em tempos passados a moda ser geralmente problema relacionado às mulheres, infelizmente, à medida que nos aproximamos do fim, nesse ponto, Satanás destrói mesmo a experiência de alguns homens. Modelo de roupas apertadas, aberturas, shorts, tecidos transparentes expondo a nudez, calçados insalubres, joias e amor às modas nocivas à experiência cristã são proibidas na palavra de Deus. Através disso, exercemos influência negativa sobre outros e teremos que responder a Deus por levarmos almas a decidirem-se contra a verdade, por vivermos em contradição com nossa profissão de fé. Homens e mulheres não devem causar confusão por sua conduta ao usarem roupa semelhante ao do sexo oposto, pois Deus declara ser isso abominação. Não haverá trajo de homem na mulher, e não vestirá o homem veste de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Deuteronômio 22, 5.
Há uma crescente tendência de as mulheres serem, em seu vestuário e aparência, tão semelhantes ao outro sexo quanto possível, e de confeccionarem seu vestuário muito semelhante ao do homem. Mas Deus declara que isso é uma abominação, que do mesmo modo as mulheres se ataviem com traje honesto, com pudor e modéstia. Vemos aí que o espírito de profecia confirma o pensamento bíblico de que cada sexo deve ter o seu vestuário próprio. Desde o começo da criação da humanidade, Deus colocou diferença entre homem e mulher e deseja que esta distinção seja mantida conforme declarado em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Designava Deus que houvesse clara distinção entre o vestuário do homem e da mulher e considerou a questão de bastante importância para dar direções explícitas a esse respeito, pois se ambos os sexos usassem o mesmo vestuário, isto causaria confusão e grande aumento de crime. Paulo pronunciaria uma repreensão, fosse ele vivo hoje, se contemplasse mulheres que professam piedade usando esta moda de vestuário. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A massa dos professos cristãos desrespeita completamente os ensinos dos apóstolos, usando ouro, pérolas e vestuário dispendioso. Além disso, quando vamos à presença de Deus para os cultos de adoração, devemos usar vestes apropriadas. No entender de muitos, não há maior santidade na casa de Deus do que em qualquer outro sítio dos mais comuns. Por causa de sua irreverência na atitude, no traje e comportamento e sua falta de verdadeiro espírito de devoção, Deus muitas vezes tem afastado seu rosto dos que se achavam reunidos para o culto. Os que desconsideram este ponto desonram a Deus e o mesmo se afasta da reunião. Os seguidores de Cristo, sabedores de que Deus tomou o vestuário como um tipo da justiça de Cristo, conforme Apocalipse 19:8, não podem ser desordenados e desleixados no vestir. Falaremos agora do cuidado que deve haver no preparo dos candidatos ao batismo. A prova do discipulado não é exercida tão intimamente como devia ser sobre os que se apresentam para o batismo. Deve-se compreender se os que professam ser convertidos estão simplesmente tomando o nome de adventista do sétimo dia ou se estão assumindo sua posição ao lado do Senhor para sair do mundo e serem separados e não tocarem em coisa imunda. Ao darem evidência de que compreendem plenamente sua posição, devem ser aceitos. Mas quando mostram que estão seguindo os costumes, modas e sentimentos do mundo, deve-se lidar fielmente com eles. Se não sentem a responsabilidade de mudar seu procedimento, não devem ser conservados como membros da igreja. O Senhor deseja que os que compõem a sua igreja sejam mordomos fiéis e verdadeiros da graça de Cristo. Os candidatos ao batismo não têm sido tão escrupulosamente examinados em relação ao seu discipulado quanto deviam ser. As exigências do Evangelho devem ser estudadas a fundo com os batizandos. Um ponto sobre o qual cumpre instruir os que abraçam a fé é o vestuário, assunto que deve ser cuidadosamente considerado da parte dos recém-conversos. Revelam vaidade no tocante à roupa? Acariciam o orgulho de coração? A idolatria praticada em matéria de vestuário é enfermidade moral. Não deve ser introduzida na nova vida. Na maioria dos casos, a submissão às reivindicações do Evangelho requer uma mudança decisiva em matéria de vestuário.
De acordo com o espírito de profecia, os que ainda não estão vivendo em harmonia com os princípios apresentados na reforma do vestuário não devem ser batizados. Devem ser cuidadosamente instruídos neste ponto. Consideremos agora como Deus enviou a luz sobre a reforma do vestuário. Enquanto esta questão era um assunto tão palpitante, a profetisa escreveu a respeito do vestuário de 3 grupos de mulheres, como lhe haviam sido apresentados em visão. O primeiro era do comprimento segundo a moda, sobrecarregando os membros, impedindo o passo, varrendo a rua e juntando as sujidades, do qual declarei os maus resultados. Esta classe, serva da moda, parecia fraca e lânguida. O vestuário da segunda classe que passou diante de mim era em muitos aspectos como devia ser. Os membros estavam bem vestidos, achavam-se livres das cargas que a tirana moda impusera à primeira classe. Fora, porém, a um extremo de curteza que desgostara e suscitara preconceito a pessoas boas, destruindo em grande medida sua própria influência. Esse não chega aos joelhos. Não preciso dizer que este estilo me foi mostrado como sendo demasiado curto. Uma terceira classe passou diante de mim, com semblante animado e passo desembaraçado e lépido. Seu vestuário era do comprimento que descrevi como apropriado, modesto e saudável. Estava umas poucas polegadas acima da sujeira da rua e do passeio, e de acordo com todas as situações, como subir ou descer degraus. O primeiro grupo estava em harmonia com o princípio da modéstia, mas atentava contra a saúde física. O segundo grupo não era prejudicial à saúde física, mas feria o princípio da modéstia. Porém, o terceiro grupo estava em harmonia com ambos os princípios, saúde e modéstia. Consideremos como foi definida a norma do vestuário. Trajo o vestido do comprimento mais apropriado que eu vira e descrevera, segundo me foi possível julgar. Minhas irmãs no norte de Michigan o adotaram, e ao surgir a questão das polegadas, a fim de assegurar uniformidade quanto ao comprimento em toda parte, foi trazida uma régua e verificou-se que o comprimento de nossos vestidos mediam entre 8 e 10 acima do chão, entre 20 e 25 centímetros. Alguns deles eram um pouquinho mais compridos do que o modelo que me fora mostrado, ao passo que outros eram um pouco mais curtos. Numerosas cartas me chegaram de todas as partes do campo, indagando o comprimento do vestido que me fora mostrado. Tendo visto a régua aplicada à distância do chão a vários vestidos, e tendo ficado plenamente convencida de que 9 polegadas é o mais aproximado modelo que me foi mostrado, 22,5 centímetros, dei esse número em polegadas em Testemunhas 12, com o comprimento apropriado e muito desejável a uniformidade. A irmã White, baseada na luz que lhe foi enviada por Deus, nos apresentou a medida de 22,5 centímetros como a medida ideal para manter a uniformidade. A Conferência Geral de nossa igreja estabeleceu que os vestidos de nossas irmãs devem ter uma distância aproximada de 9 polegadas do chão, comprimento suficiente para cobrir as panturrilhas. O comprimento das mangas deve ser total nos vestidos de nossas irmãs, nas reuniões e cultos da igreja e em visitas missionárias. Nos deveres domésticos, o comprimento das mangas deve chegar ao cotovelo. O vestuário comprido e o curto foram rejeitados por Deus. Ambos comprometem a saúde física e moral de seu povo. Muitos que professam crer nos testemunhos negligenciam a luz dada. A reforma do vestuário é tratada por alguns com grande indiferença e por outros com desprezo,
porque há uma cruz ligada à mesma. Por essa cruz dou graças a Deus. É justamente aquilo que precisamos para distinguir e separar o mundo, o povo de Deus que guarda os mandamentos. A reforma do vestuário funciona para nós como o cordão azul para o antigo Israel. Os orgulhosos e os que não têm amor pela verdade sagrada, que os separará do mundo, demonstrá-lo-ão por suas obras. Louvamos a Deus, porque como Pai amoroso, nos deu sua orientação sobre este assunto. Deu-nos um modelo ideal que foge de ambos os extremos. Modelo este apropriado, modesto e saudável. Devemos aceitar de coração essa maravilhosa dádiva divina, pois a mesma se constitui um dos distintivos da Igreja remanescente. Concluímos esta preciosa mensagem com a saudação apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Oh, como pulsa o coração quando nos lembra a antiga fé que revelaram nossos pais quando da morte faz a pé. Bendita a fé dos nossos pais, inspira os nossos arraiais. Bendita a fé dos nossos pais, possamos nós dizer por toda parte proclamar tua virtude, Deus laurés. Bendita a fé dos nossos pais, inspira os nossos